Inclusive, foi uma votação, né, Priscila Asbeck, acelerada, um placar expressivo, tem destaque que pode mudar ali o substancial do texto, mas o que dá para destacar desse texto base aprovado até agora? Pois é, o Lira fez uma articulação boa ontem, conseguiu levar de lavada aí a aprovação desse texto que é a base para a reforma do imposto de renda. E aí eu vou destacar aqui alguns dos pontos principais. O relator Celso Sabino tirou do texto que foi aprovado ontem a regra que previa que o desconto simplificado seria restrito a quem ganha até R$40 mil por ano. Mas ainda assim vai ter uma limitação nova para quem opta pelo desconto simplificado do IR. Tem aquele desconto automático que é de 20%, mas hoje esse desconto é limitado a R$ 16.700. Esse abatimento cairia esse limite para R$ 10.500. Um outro ponto importante também é o imposto de renda para pessoas jurídicas, que vai cair de 25% para 18%, isso atendendo aos estados e municípios, já que antes, no texto original, a previsão era de uma queda ainda maior e os estados e municípios ficam com cerca de metade da arrecadação do IRPJ, então eles estavam reclamando de perda de arrecadação. A CSLL vai cair de 9% para 8%. E que é isso? A contribuição social sobre lucros líquidos. É um imposto federal. Boa, Dani, vai me perguntando, a gente vai explicando aqui no live para o pessoal entender melhor. Basicamente, eles estão reduzindo IRPJ e CSLL, que são dois impostos aí sobre empresas, e eles estão aumentando a tributação sobre dividendos. Então, os dividendos eram isentos, as empresas não pagavam nada ao distribuir lucro para os seus acionistas. Pela proposta original, os dividendos passariam a ser tributados em 20% e agora, nesse texto de ontem, essa tributação de dividendos diminui um pouco. E aí a gente tem, então, os efeitos aí que vão acontecer para as empresas, né? Então, detalha pra gente, quais são os efeitos? Vamos separar aqui. Primeiro, para as pessoas, para a gente e depois para as empresas. Pois é, então, para as pessoas, a principal regra, que é o que está todo mundo falando, que é mais fácil de entender, é a questão da faixa de isenção. Então, hoje a gente tem isentos de imposto de renda as pessoas que recebem até R$ 1.900 por mês. Essa faixa de isenção vai subir para R$ 2.500 e as outras faixas vão ser ajustadas em 13%, ou seja, o número de pessoas isentas vai passar de cerca de 11 milhões para 16 milhões. Um outro ponto também é que com a mudança no desconto simplificado, que eu acabei de explicar, o contribuinte que usava muito isso, que é, por exemplo, o aposentado, o jovem, que optavam pela declaração simplificada, mas não tinham muita coisa para deduzir, então se beneficiavam desse desconto simplificado, eles vão ter que pagar mais imposto também. E aí, sobre as empresas, o que acontece é que a gente tem uma redução de RPJ, de CSLL, mas com a tributação dos dividendos, que antes eram isentos, a carga para as empresas aumenta. Vai dos atuais cerca de 34% e pela proposta de ontem, essa carga subiria para 37%. E aí uma outra diferença também é que a gente tem essa carga aumentando para as grandes empresas, mas tem uma isenção para empresas do Simples e do lucro presumido que ganham até 4.800.000 por ano. Então essa carga ela é elevada, mas ela prejudica mais as grandes empresas e poupa um pouco as empresas do Simples e também do lucro presumido. E agora a gente tem essa tramitação longa pela frente aí. Dizem que no Senado vai ser mais difícil da reforma passar, né? Pois é, tem a votação dos destaques, né, que pode mudar ainda. Exatamente. Alguma coisa, mas você já trouxe ali os pontos principais e a gente vai aguardar, então, e trazer, né, qual que pode ser a repercussão, o impacto disso. Fala. Um ponto importante que você colocou, Max, você me lembrou. Essa questão dos dividendos, de passar de 20% para 15%, é uma questão que os tributaristas vai ser votada nos destaques, não está no texto de ontem, mas que os tributaristas estão falando que é quase certo que vai passar. A expectativa é muito grande que passe, tá? Então, assim, essas regras que eu falei e esse aumento de carga tributária para 37%, isso é prevendo que os dividendos, a tributação passe de 20% para 15%, que é um dos destaques que são esperados para hoje. Tá certo, então. Vamos acompanhar. Pri, até já. Obrigada.